no ar, Tá certo. né? É, dentro da programação da Jornada Mineira, né, do Patrimônio Cultural, a oitava jornada, que é uma ação promovida pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, com a participação dos municípios, do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, IEFA, que tem por finalidade esse ano mobilizar os municípios, as entidades, agentes culturais em atividades que sensibilizem a sociedade para a promoção e a valorização da preservação do patrimônio cultural. Pompeu se inscreveu com duas ações, uma delas, um bate-papo com o nosso querido Cláudio Lister Marques Bahia, arquiteto, né, que tem um grande vínculo com o Pompeu. O Cláudio Bahia tem graduação e mestrado em urbanismo pelo FMG, doutorado em geografia pela PUC Minas, professor adjunto do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas e secretário-geral do Instituto de Arquitetos do Brasil. Bahia foi o responsável pelo projeto de construção do Museu de Pompeu, do Centro Cultural Dona Joaquina do Pompeu, a quem nós agradecemos a disponibilidade, né, de estar aqui essa noite conosco para falar um pouco sobre patrimônio. Bahia, boa noite, muito obrigado por ter topado esse projeto, por ter, mais uma vez, ser tão solícito para Pompeu, como sempre foi e como sempre é. Tá certo. Hugo, muito obrigado. Primeiro, honrado, feliz. Pode ter certeza que a alma em festa. Pelo carinho que eu tenho por essa cidade, eu vou mostrar e demonstrar um pouco o afeto e todo o que Pompeu anda fazendo comigo esses anos, né? E vocês vão entender um pouco disso, dessa minha afetividade. E outro, como alegria também grande, uma honra, né? Receber o convite vindo do Hugo e que acabei descobrindo, né? Um amigo, né? Um fiel camarada e que abraça as causas de proteção da cultura, não é? Gente necessária, inteligente, perspicaz, sensível. Hugo, uma dupla felicidade aqui. Primeiro, pelo convite de poder falar sobre minha experiência de patrimônio cultural por Pompeu, né? E a alegria de dividir com você. Pode ter certeza que isso me deixa, eu fico à vontade mais uma vez em Pompeu, sendo recebido por você, né? Obrigado. Eu agradeço as palavras, né, a consideração, o carinho e essa amizade que surgiu desde aí daquele encontro fortuito, né, e surpreso na Praça da Matriz em 2008, né, 2007, 2008. É, E para que as pessoas entendam, Bahia, um pouco, eu vou fazer uma pergunta muito ampla, mas que com certeza sua resposta é, nos explicará como tudo isso surgiu. Como surgiu isso. Pompeu na sua vida? É, e primeiro já sabe, nós temos a liberdade, inclusive, é, de nos interceptarmos, né? Umas falas e tudo, porque você sabe muito bem, me conhece, como professor, tenho uma oratória sem limite, e quando eu fico empolgado, e estou empolgado, né? Posso exagerar, e nós temos um prazo, né? Um tempo, infelizmente, para um assunto tão valoroso para mim, né? Eu tenho certeza que para vocês e os pompianos aí também, pompianos vão acabar entendendo. E começou assim mesmo, um dia, andando em Pompéu, na esquina, encontrei Hugo, e foi fortuito, quase por um acaso, embora eu acho que tantos acasos, e, e ele estava escrito uma grande amizade que estava começando. Um jovem muito inquieto e curioso. Quando olhou um forasteiro, foi lá saber o que era, nem sabia o que eu estava fazendo. Como me viu parado na esquina, e eu estava admirando Nossa Senhora da Conceição, né? E olhando para a cidade já com olhos de investigação e de um trabalho que tinha me tinha dado. Fui para trabalhar, né? E, e aí
muito curioso, ficava perguntando o que eu estava fazendo, de onde que eu vinha, o que eu fui fazer lá. Eu ainda meio tateando a cidade, não sabia dele, achava ele jovem, e a inquietação do jovem, né? Muito curioso, muito entendido, e ali foi eu diria, meu anjo condutor, meu anjo da guarda, que colocou. E aí vocês vão entender o que aconteceu depois. Porque quando eu fui chamado, foi por causa do retiro baixo, por causa da usina, que havia um impasse entre o Ministério Público, né, da Cultura, de Patrimônio Cultural, a usina, porque quando o Ministério descobriu que na área de inundação da usina havia uma fazenda. E aí entraram em embate, né? E entre os embates eu vou cortar, e quando eles me chamaram porque como um pesquisador da universidade, né? Como já me avisaram, minha pesquisa estava dentro da geografia cultural e eu trabalho com paisagem cultural, né? Patrimônio cultural, patrimônio arquitetônico, e acharam por bem aí para intermediar uma ação civil pública que tinha sido motivo para o Ministério junto à Prefeitura, com o Retiro Baixo, a usina, e acharam por bem um mediador, né, que desse com isenção de quem não estava ainda envolvido, mas um conhecedor, um pesquisador da área, que fosse, que desse um parecer técnico isento quanto de valor patrimonial, cultural, que a Fazenda do Laranjo representava. Né? Então, eu fui para fazer um trabalho específico para a Fazenda do Laranjo. Bom, aí tudo começou. Né? Eu fui, conheci a Fazenda e tive acesso a um documento muito precioso aí, né? Como é que as políticas, mesmo que elas sejam discretas, elas têm um fundamental importância, um papel fundamental, porque toda a minha ação se desdobrou, não só por ter observado a Fazenda, linda, maravilhosa, né? Gerou um livro sobre ela, que eu tive até a alegria e a honra de assinar o livro, né? Era só um parecer. Quando me vi diante do IPAC, que é o Inventário do Patrimônio e Acervo Cultural de Pompéu. Bom, ali já não era mais só a Fazenda que estava me instigando e cutucando a minha curiosidade de pesquisador, inclusive. Aí eu descobri na listagem, né, porque o inventário lista os bens de interesse cultural daquela época, já tem muito tempo, 2005. Tinham 20 bens escritos, não é isso? Isso. Hugo. Dentre eles, a Fazenda do Laranjo, que gerou, inclusive, movimento do Ministério, movimento com normas jurídicas, movimentos jurídicos, porque ele estava listado num documento oficial da Prefeitura, que é o IPAC. Mas junto, como eu disse, tinham mais 19 bens culturais da arquitetura listados lá também. Eu falei, opa, tem um outro patrimônio aqui mais vasto, para além da fazenda. Imaginei eu, naquele momento, falei, não há de fazer mais outra coisa que não seja só a fazenda. A fazenda vai ser um mote de uma pesquisa que eu podia contribuir para a cidade, né? E estender e começar a trabalhar o que eu chamaria, de, talvez, de uma possível educação patrimonial e começar a chamar a atenção, porque a fazenda do Laranjo estava ameaçada mesmo, porque foi inundada, como foi, né? E as normas jurídicas proibiam a demolição. Bom, tinha um inventário, uma fazenda movida por uma ação jurídica, que ela não podia ser demovida, até o dia que eu fui ver o Retiro Baixo, que era uma coisa enorme, né? Que estava lá já movimentando, inclusive, questões econômicas da cidade. Então, não era só não deixar inundar. Tinha uma relação de patrimônio e desenvolvimento da cidade.
Então já não é, aí já vai tomando outros rumos. Não era só um parecer quanto ao valor, porque eu sabia que se eu sentenciasse o tombamento da fazenda, eu estaria interferindo, inclusive, na questão econômica e social da cidade. Quer dizer, tombar é a última instância. Olha, sofri muito, sinceramente, quando olhava a fazenda. E olhava Pompéu. Aí, quando o Hugo me cutuca e fala assim, qual é a sua relação com Pompéu? Eu posso dizer para vocês que tem uma relação de ancestralidade, né? Como documento, inclusive oficial, o batistério do meu avô está aí na Nossa Senhora da Conceição, com vocês, né? Então, a família Bahia, ela vem toda dessa região. É tida como origem de Pitangui, né? Porque foi, talvez, a primeira vila, a primeira município e tudo. Sim, sim. Mas ainda estou investigando se meu avô mesmo é de Pompéu. Quer dizer, ele era... Porque Pompéu era uma vila. Então, na hora que me chamaram para Pompéu, veio toda uma carga de ancestralidade e toda uma curiosidade e a responsabilidade de um técnico em patrimônio. E quando olhei a fazenda, me deparei com os afetos, minha ancestralidade, patrimônio cultural que faz parte da minha história, né? E a inquietação do Hugo, que me acompanhou o tempo todo, e eu fui dilatando a simples parecer da fazenda. Então, isso para mim virou uma comoção. Muitos momentos eu tinha que separar um pouco a ancestralidade, a afetividade, de saber que a minha origem está aí, e A ter a razão toda, né? isenção e a, a frieza do técnico, né? Que era o que eu estava contando, o Ministério Público, com a Retiro Baixo, a Prefeitura, e foi quando eu descobri as 13 fazendas. E eu falei, nossa, tem uma questão que essa fazenda está relacionada, que é essa cultura. E aí a gente começa a entender um pouco mais a diferenciação de Pompéu, né? E a gente diferencia cidades pela cultura. E a cultura é nesse entendimento de saberes e fazeres e modos de vida, né? Quando eu trabalho com patrimônio, eu trabalho com patrimônio cultural, não é só o patrimônio arquitetônico edificado que está na cidade, é o espaço urbano. É E muito além. não é? A cultura de Pompéu, ela se mistura o rural e a cidade. Não tem como. O próprio listagem, uma simples listagem, demonstra 13 fazendas em 20 patrimônios. É uma relação de cultura, cidade e campo, que determina os traços de uma cidade que distingue Pompéu de outras. E são nas diferenciações culturais que se distingue uma cidade da outra. E é pelo patrimônio cultural que se estabelece essa distinção. Então, comecei a perceber que, para além dos meus afetos, Pompéu se diferia das outras cidades por um grande, vasto manifestação cultural que estava, por exemplo, na Fazenda do Laranjo, como nas outras 13, como na cidade, e comecei a observar vocês. Aí um pouco mais como forasteiro, embora com origem fincada aí, né, depois de tantos anos, ainda um pouco forasteiro, e olhando e conseguindo diferir de vocês, né, o que distingue vocês culturalmente. E a gente percebe, assim, o orgulho de ser pompiano. E não é por bobagem, não é? E mais do que ninguém, vocês, como os guardiões dessa cultura, sabe, fala com orgulho, eu sou pompiano, eu sou pompiano. Por quê? Tem um modo de vida, saberes e fazeres, que dá orgulho de ter nascido nesse lugar, de pertencer a esse lugar, de ter identidade cultural com esse lugar, né? Que muitas vezes, no dia a dia, passa um pouco desapercebido vocês, mas eu percebi claramente, né? E nessas indas e vindas, comecei a observar por que uma manifestação arquitetônica tão rica e tão linda pelas fazendas e pela cidade, né? Que gente é essa? Né? Que olha e bate no peito e fala, eu sou pompiano. Me lembra aí Olavo Bilac, né?
que fala: ama com fé e orgulho a terra em que nascestes, pois verá que não há país melhor do que esse. E vocês falam, vocês vão ver que não há cidade melhor do que a nossa. E vocês têm motivo para isso, e eu tenho certeza. E a minha fala agora é de patrimônio, né? Porque quando eu relaciono, o que eu identifiquei em vocês? Né? Como é que se relaciona patrimônio? Patrimônio cultural são valores, né? Dos saberes e fazeres do dia a dia que distingue, né? E que se identifica um indivíduo numa comunidade, e isso o patrimônio ele é dinâmico, né? Esse trabalho cultural ele é dinâmico e passa às vezes a perceber. Mas todo patrimônio está relacionado com memória, né? E é legal vocês pensarem essa questão da memória, porque eu não tive outra condição de estabelecer e relacionar não só a Fazenda do Laranjo, e escrever um livro, desenhar um museu, tudo em nome de um patrimônio que está estritamente ligado à memória, à cultura, à cidade. Então, quando eu relaciono o patrimônio de vocês, né, eu fui direto no que eu poderia identificar da memória coletiva, da cultura e a cidade. Como é que isso foi virando, não só permitir que o casarão saísse do lugar onde ele estava para a cidade, né? Representando todo o patrimônio que o casarão traz, né? De 200 anos, coisas mais recentes. Memória, que eu entendo, está ligado a esse processo de reelaboração permanente do passado no presente, né? Ao contrário que muita gente possa pensar, o patrimônio ele não trabalha só a questão do passado, é como eu trago o passado para o presente, né? E isso é o trabalho da memória. A memória também ela tem a propriedade de conservar algumas coisas e apagar outras. Ela é fundamental, né? Em processos renovados, né? Individualmente e coletivo. Então, quando eu percebo que vocês falam Pompéu, né? Existe uma memória coletiva e individual, quer dizer, a individual aí são pontos da coletiva, né? E nessa perspectiva da memória e das histórias que vocês contam, né? E das coisas que vocês edificaram, o patrimônio, a memória, ela está ligada com essa questão do patrimônio histórico-cultural, né? Aí o patrimônio passa a ser como um bem de cultura e suporte de memória, e elemento central aí de reflexão sobre cidade, né? De mobilização de vários saberes, né? A memória também ela é dinâmica, né? E ela está ligada à cultura, né? Cultura é o que você passa de uma geração para outra, né? De indivíduos de uma geração, que isso é um conceito aí clássico, né? De uma geração para outra numa mesma comunidade, que é isso que vocês fazem aí na cidade o tempo todo, né? E a cultura é o que a memória traz, né? É o que a memória guardou, os valores, e é o que eu passo para frente, né? Esse é um processo cultural, né? Então eu começo a entender aí que cultura é uma prática do dia a dia com significação simbólica, né? Sociocultural, né? Nas relações do dia a dia, em constante movimento, né? A cidade não está parada no passado, né? A memória não permite, a memória traz o passado para o presente, né? Justamente. E desse modo, a cultura está sempre em transformação, porque a memória está sempre trazendo coisas para o presente, né? E o presente se renova todo dia, né? Isso está ligado exatamente da identidade dos moradores aí, né? E aí eu começo a entender, e comecei a entender naquele momento, que a cidade, Pompéu, por exemplo, é um meio de produção de encontros e desencontros, claro, com toda relação humana. Mas é também o espaço e um meio de produção de memórias individuais e coletivas, que nisso em vocês são muito ricos nas questões de memórias, que alguns podem tratar como histórias. As histórias das cidades, as histórias das pessoas, as histórias das fazendas, as histórias do cidadão comum, né? E essas memórias individuais e coletivas, né? E aí eu fui
entendendo um pouco mais o lugar da cultura de vocês, que é a própria cidade, né? Aí o patrimônio começou a me mostrar umas coisas muito interessantes de vocês. Elementos materiais e imateriais, né? Naturais e valores culturais, herdados do passado e alguns criados no presente, né? Porque como a cultura é dinâmica, as coisas belas não estão só no passado, vocês fazem coisas lindas aí, inclusive. O próprio museu foi uma atitude da cidade, né? Na qual o patrimônio ele é determinado geralmente por um grupo, né, com sinais de identidade, né? Conservar o patrimônio, que aí daqui a pouco eu vou falar do museu, que é exatamente isso, é uma forma de garantir, né, esse testemunho e referencial dos valores culturais simbólicos de representatividade de saberes e fazeres da sociedade, como é que... e aí eu fui misturando memória, cultura, cidade de Pompéu, patrimônio cultural de Pompéu, Joaquina de Pompéu, as fazendas, isso tudo foi me levando a uma situação que cada vez mais abrangente. Por quê? O que eu percebo em vocês? Que na hora que eu olhei a fazenda, e já tinham passeado um pouco pelas memórias, já tinham me falado, já tinham me contado do batistério do meu avô. Então, essas coisas são no dia a dia, foi nas esquinas, porque eu não fiz reunião formal com ninguém, nem precisei, porque essa história toda que eu trago, inclusive registrei no livro, eu descobri conversando com várias pessoas aí, e informalmente, né, como atitude de pesquisador, né? Mas quando eu olhei Pompeu e descobri que o patrimônio não estava só no patrimônio edificado, né, na cidade, estava no campo, né, nos saberes e fazeres do campo, que vocês sabem muito mais do que eu. Mas quando eu me deparei com uma outra riqueza de vocês, a cidade está no início do Cerrado brasileiro, O né? portal do Cerrado. Exatamente, não é? E o Cerrado, parte do Cerrado, já está tombado como patrimônio da humanidade pela Unesco, uma parte que está lá para o lado de Goiás, mas tudo começa aí com vocês, essa beleza, né? Não só dos edifícios, da própria fazenda, né? Mas num cerrado, de campo aberto, né? Então, eu não tenho mais relação com vocês de patrimônio cultural no sentido estrito do urbano, das fazendas edificadas. É a paisagem cultural, porque é o ambiente natural e o ambiente construído que vocês tão bem sabem preservar e estão muito bem localizados, né? Então, quando eu começava a discutir isso com o Ministério, ele falava, não, era só um parecer, era só um parecer. Eu falei, ué, mas olha o que me apareceu, eu olhei para uma fazenda e ela me mostrou isso tudo. Me mostrou memória, cultura, história, gente, né? Uma comunidade rica, né? Eu não poderia tratar isso. E aí eu comecei a parar de sofrer, porque eu via que estava difícil segurar a fazenda. Foi quando tivemos uma luz, deve ser Nossa Senhora da Conceição, talvez, porque devoto e batizado em Nossa Senhora da Conceição, né? Mas aqui de Belo Horizonte, né? Talvez já com as ancestralidades Claro, claro. animadas, né? Sou batizado, crismado na Nossa Senhora da Conceição aqui, e ela iluminou a todos. O que passava a ser discórdias e disputa jurídica, de ação civil do Ministério, e aí uma luz, eu acho que divina, uma luz norteadora, brilhou sobre nós, e foi quando eu pensei que se a fazenda fosse demolida, que ela fosse não demolida, ela ia passar a viver numa outra situação e como agente de educação patrimonial e viver no meio da cidade para deixar registrado nela toda essa beleza do campo e da cidade num sentido mais simbólico, né? De olhar dentro de uma sede, de um município, ter uma sede de fazenda reconstruída, né?
Depois, quando a gente sai para comprar ou conversar outras coisas, eu vou contar como é que o mundo acadêmico, o mundo do IFAM, do IEPA... Enxergou tudo isso, né? E me estranhou. Como é que você vai demolir uma coisa construindo outra? Nunca, né, tá. E aí que veio a ideia do uso novo como patrimônio, né? Assim, a memória da fazenda, que tudo que ela representa da cultura de Pompéu, e a fazenda, né, no Cerrado. E eu falei, não, ela tem que ir para a cidade contar isso lá na cidade. Né? Aí foi quando se pensou o museu. Porque museu, na ideia não de depositar coisas do passado, não, exatamente é o lugar da memória. E a memória é viva. E junto do museu vem um centro de cultura, Joaquina. Ali, naquele momento, né, a sensibilidade aí da prefeitura, até do pessoal da usina, do ministério, o Hugo sabe muito bem, o Hugo e até todos os juízes que passaram na cidade que nos acompanhou, foram entendendo e a gente foi caminhando. E aí, quando a gente vê o museu, o lugar da memória, e essa memória que traz a cultura, que traz a cidade viva, e que viva um patrimônio, e que tem orgulho e motivos para ser criado, não um museu, mas um centro vivo de memória, para que a memória continue se desdobrando em outras histórias e renovando o patrimônio. Né? Ali, naquele momento também, eu entendi um pouco dessas coisas assim. Foi um marco importantíssimo, que é muito bom vocês refletirem sobre isso, um marco de política de preservação, proteção e fomento ao patrimônio cultural de vocês. Né? E aí, quando eu vejo os movimentos do museu, né, que está a cargo hoje, né, muito bem conduzido, né, que eu fico orgulhoso, né, porque eu olho para o museu, afinal de contas eu desenhei, ainda tem uma relação aí do criador e da criatura, embora eu acho que o museu é seus, né, mas ainda tem uma relação assim de paixão, olha, criador e criatura, né, dele ser um marco, talvez, no meu entendimento, de uma política de preservação, né, uma política muito bem iniciada. E política nesse sentido, né? Essa habilidade que a gente tem, humana, de trabalhar o coletivo, o bem comum, né? Que é a cidade. Né? A cidade, pela sua memória, história, patrimônio, cultura. Né? Isso é que nos faz ter identidade, né? Com o lugar. E essa identidade ela é cultural, a partir de memórias, de histórias do dia a dia, que me dá sentido de pertencimento. Né? É isso que eu acho que é bom vocês prestarem atenção. Na hora que vocês identificam a própria cultura e que o museu ele está numa mais representação, numa dinâmica, e comece a movimentá-lo, porque ele deve despertar em vocês essa relação de pertencimento que já é arraigada na gente. Eu pertenço a esse lugar, mas o museu vai ser manifesto desse pertencimento e desse orgulho que vocês têm motivo suficiente, e falo isso, pelo menos o que eu investiguei do patrimônio, e tenho uma alegria enorme de ter participado disso. E depois pensa no museu. Aí o que ele faz? Ele vem com uma área para contar a história do próprio museu, da onde que ele vem, que é a Fazenda do Laranjo, porque ele próprio já é um objeto da própria representação cultural. Sim. Ele abre não só o espaço da memória dele, mas abre também para os outros patrimônios de vocês. Os que estão estabelecidos, os que estão sendo executados hoje e os que por virão. Então, o museu ele tem que ter essa dinâmica. E é bom ele estar atrelado a um centro de cultura, né? Porque aí a dinâmica fica na ordem do dia a dia, não fica só visitação de museu, né? Então, não é isso. É o que eu sempre digo, Bahia. O museu foi e é um divisor de águas, né? Aglutinador e, ao mesmo tempo, multiplicador dessas ações culturais, né? Da memória da comunidade,
Eu sempre digo isso, o museu, devido até mesmo a essa força da Dona Joaquina, mas é o que eu sempre digo, o museu não é da Dona Joaquina, o museu é da comunidade pompeana, que tem em Dona Joaquina como um dos pontos, uma das personagens de grande importância. Mas toda a comunidade pompeana deve se representar e se fazer presente naquele espaço. O museu, estamos esse ano completando 10 anos, é um momento muito festivo, mesmo com essa pandemia aí nos atrapalhando um pouco, mas é um momento festivo, um momento de lembrar, né, de todos aqueles que participaram, que atuaram, né, você, a Ana Alice, o Johnson do Ministério Público, que nós devemos muito, não podemos esquecer, mesmo ele tentando se esconder e ficando quieto, porque ele não gosta de aparecer. A todos estes, né? Toda a arqueóloga era a Lenice, lembra? A Lenice Baeta, né? Henrique Piló. Então, e o Mário Sintra. Mário Sintra, historiador. Né? A nossa gestão na época, né? O prefeito Joaquim, já falecido, que Deus o tenha, o Paulo Maurílio, secretário da época. Então, todo mundo, os membros do conselho, o professor Haroldo, Adelaidinha, então, todas essas pessoas, né? Todas aquelas risadas, tristezas, desilusões e vitórias, né, já estão dentro desse contexto. E eu até confesso que no dia 20 de agosto, quando o museu completou 10 anos, né, foi um dia que eu tive um grande aperto no peito, porque eu fiquei lembrando de tudo e de toda a emoção dos últimos 10 anos, que eu estou à frente há 10 anos. Entrei um menino curioso, como você mesmo fala, né, muito curioso, aliás. Agora, você toca numa coisa muito importante. Por quê? Quando eu disse que foi conversando que o inventário que eu fiz, que acabou sendo, o termo técnico não é outro, é inventário, ele foi um inventário participativo. Sim. Foi quando eu conheci essas pessoas que você relacionou, né? Eles me tocaram e eu toquei neles de alguma maneira. E eles construíram comigo essa ideia de como preservar, né? E gerou uma política que não foi pré-determinada, porque isso foi construído de uma forma de uma participação mais aberta. Porque aí você percebe a generosidade das pessoas, né? Com o novo, o inesperado. Você imagina, 10 anos é muito pouco, mas já é uma história de emocionar, né? Tem pouco tempo, né? E já tem histórias mais para contar, mais recentes. Por isso que eu acho que isso não é passado, a história é muito recente. Muito recente. Né? Ela está acontecendo. Por isso, quando a gente fala de patrimônio, e a memória que acaba trabalhando isso, ela traz o presente, o passado para o presente, mas ela se renova porque ela está em constante reelaboração. Você imagina, esses 10 anos reelaborou muita coisa da memória que as novas gerações, as próximas, vão ter como observar em memória, em história. Nós estamos vivos, né? E o patrimônio é vivo. Vivo. Enquanto o esquecimento, por isso que eu trabalho no lugar da memória, dela ter onde ela pode ser celebrada, onde ela pode ser reconhecida, onde ela pode ser reelaborada, os museus e os centros de cultura, as escolas, as bibliotecas, isso é que nos dá a garantia de manter viva essa cultura que eu posso chamar de patrimônio cultural de Pompéu. Mas, de fato, nós estamos falando da cultura da cidade, nós estamos falando do cidadão da cidade, que é esse que produz, que tem a memória, guarda, transfere para os outros. Isso é reconhecido como cultura. Depois, um outro pode até chegar um de fora, né? Um arquiteto de fora, falar, é um patrimônio. Né? Mas, de fato, foi essa experiência belíssima. E aí, eu quero um parecer, vocês já perceberam. Eu fiz o parecer, no final das contas, outro dia alguém me perguntou, mas você fez o parecer? Você já falou que fez um museu, fez um centro de cultura, já moveu ação contra o ministério não sei o quê, escreveu um livro, mas você fez o parecer? Fiz.
Tem parecer também, tem parecer, tem livro, tem museu, e tem uma alegria enorme de estar envolvido, embolado nessa história, na memória recente de vocês. E Né? aqueles que estão... Mais do que ainda recebi uma encomenda, né? Sim, a comida da Joaquina. Recebi, sou um comendador de cultura, isso me honra, mas é na alma, assim, com a alma linda, leve e solta, assim, e procurando ainda saber a minha responsabilidade por merecer tanta honraria, né? Mas é uma história que passa pela minha vida também. É uma história, assim, é uma história que até hoje as pessoas não entendem muito. E aqueles que estão nos assistindo, Bahia, que não sabem, eu vou contar aqui muito en passant. Temos aqui Pompéi banhado pelas margens do rio Paropeba. E próximo às margens do rio Paropeba, nós tínhamos lá o sobrado, o casarão do Laranjo, construído por um bisneto da dona Joaquina, o Antônio Cândido de Campos Cordeiro, né, que após alguns problemas familiares, pegou a sua parte na herança familiar, se isolou naquela região, que é a região do retiro do boi laranjo, porque, segundo as histórias, as lendas, ali ficou perdido um boi. Ali tinha um dos currais da dona Joaquina e ficou perdido um boi alaranjado. Então, ela passou a denominar a região do boi laranjo, né? Com o tempo, somente laranjo. E com a construção da usina hidrelétrica Retiro Baixo, né, o consórcio construtor, essa área onde estava a casa ficaria, como ficou, inundado. E aí entrou essa questão toda que o Bahia nos relatou, culminando na reconstrução do nosso museu aqui, dentro da cidade de Pompéu. E o interessante é o Antônio Cândido cortou seus vínculos, né, com os familiares aqui em Pompéu, e tudo ele fazia do outro lado do rio Paropeba, na hoje cidade de Felizlândia, né? Tanto que ele foi sepultado na matriz de Felixlândia. E 140 anos depois, nós pegamos a casa dele e colocamos dentro de Pompéu para ser o principal centro de memória e cultura, não só de Pompéu, mas que reflete a região, né? O exemplo da preservação espalhou, e quando eu falo que isso multiplica, é por isso. Vira e mexe, nós temos aqui visitas de outras cidades querendo ver como é feita essa política do patrimônio, como funciona o nosso conselho, como funciona essa preservação, que a passos de gigante, sim, né? Mas tem funcionado, tem aos poucos, né? Trabalhando as crianças, a educação patrimonial, a memória, tem mostrado essa importância para a comunidade pompeana e para toda a região. E isso nos alegra muito, né? Esse trabalho feito aí pela equipe do Conselho, pela Secretaria de Cultura, hoje o Instituto Histórico e Geográfico, né, de apoio. Tudo isso é fruto desse marco, desse divisor de águas, que foi a reconstrução da Fazenda do Laranjo, né, que abriu aí um leque enorme para trabalharmos e incentivarmos essas ações. Né? O que poderia ser apenas uma demolição ou um tombamento, mas não se demole uma história. Não. Não é. Podem até tentar. E quando ela é muito sólida, vira outras coisas, como virou. Né? Vira política, vira livro, vira museu, vira centro, porque a história é sólida, a memória é sólida, né? O patrimônio se está edificado, né? Dentro de um passado muito denso, né? E rico, né? E isso vai dando lastro, né? De temporalidades, né? E vai firmando as pessoas nos territórios, né? E pode saber o que vocês têm de lastro histórico, é o que firma e dá a identidade de vocês nesse lugar. Então, é assim, o simples fato, talvez, que poderia ser, que deu até um problema grande, mas jurídico, não, resultou numa outra coisa, né? Resultou numa recente história muito bonita, né? E eu me lembro, até umas curiosidades, aí, se vocês tiverem a paciência de
paginar o livro, né? Não precisa ler, porque... Mas aí olhar como é que a fazenda é. Ela estava muito com 200 anos, né? E quando eu fiz o inventário dela, que eu fui fazer as primeiras prospecções da estabilidade da estrutura dela, porque ela é uma estrutura de madeira, com mais de 200 anos, né? Exposta no tempo e no vento, né? Como toda arquitetura, porque ela tem características do Brasil colonial, né? O sistema construtivo dela, de terra, né? Ela, por si, já é uma lição de patrimônio, né? O sistema construtivo dela é um valor, né, cultural, que é um saber e fazer de época daí. Tem peças de madeiras com mais de 8 metros de comprimento, uma zanoeira, umas coisas assim que é de admirar. E a própria fazenda. É o que eu sempre apresento para os visitantes. Aquela casa vazia, sem nada dentro, já é a peça principal. Ela já é. A casa em si, sem nada. Nada já é a peça. Ela por si já é a representação dela e da cultura do município. Porque foi por ela que eu fiz, que imaginamos aquilo tudo, né? Que está constituído aí hoje. Foi por ela, né? Ela é a representação mesmo de uma cultura que vai para além dela. Mas ela também já é um objeto em exposição, né? E mudou até mesmo a força legal, né, do próprio inventário. Né? Ou seja, o inventário, o IPAC de uma casa inventariada travou a abertura de comportas de uma represa. Uma represa enorme. Uma represa enorme, não é uma barragem, é uma represa. As turbinas não funcionaram enquanto a casa não foi entregue. Então, quando fala, mas essa casa é só inventariada. Não é só inventariada, mas veja o Laranjo. Olha o que o Laranjo embarcou, travou interesses fortes econômicos. Enquanto a casa não foi fincada nesse solo, nada aconteceu. Nada. Ou seja, passou-se a olhar o inventário do patrimônio com outros olhares. Isso é muito importante, até mesmo para aqueles que tentam, na base da força e da retroescavadeira, jogar a memória no chão. O patrimônio é coletivo, né? Não é só derrubar, ele não é... Mesmo porque na época ela já pertencia, era propriedade da usina. Propriedade da usina. Ela pertencia... O exemplo forte disso é o sobrado da Dona Joaquina do Pompéu, né? Demolido, infelizmente, em 54, que até hoje está no imaginário, não só do pompiano, mas de toda a região. Até hoje reclamam, né? Como permitiram que demolisse aquele palacete com 70 e tantos cômodos, fincado no Pompéu Velho, em pleno sertão, né? No portal do Cerrado. Foi feito. Mas até hoje as pessoas sofrem. Né? Até hoje, jovens de 15 anos, pessoas mais velhas falam, mas como é quando chegam ao museu e veem as imagens do sobrado da Dona Joaquina, que foi retratado nas últimas décadas por vários pintores, vários artistas, como permitiram isso? Ou seja, jogaram no chão, mas a memória continuou. Não, inclusive que ali passa, a história do Brasil passa ali. Passa ali. Quer dizer, essa questão não é só uma questão localizada, a cultura ela vai para além das fronteiras de município, de estados, e nesse caso é isso. Agora, é bem você ter tocado, porque esses centros, por exemplo, o museu, que é mais um museu da cidade, e o centro, ele tem essa responsabilidade de guardar e deixar para consulta essas memórias perdidas. Aí elas não se perdem, não caem no esquecimento. É o repositório do conhecimento. Aí sim, eu posso até entender que a função também do centro e do museu é de guardar coisas. Não só dinamizar, mas guardião, né, disso. Para que isso não... Se perder o bem material, a memória e tudo que representa está guardado e bem registrado, né? Que é uma maneira também de tratar o patrimônio, né? E é uma maneira eficaz. Só não pode cair no esquecimento. Aí o esquecimento é matar o lugar. Mata-se a pessoa pelos esquecimentos, né? Os romanos faziam isso, né? Para matar uma pessoa, não tirava neles, parava de falar dele, né?
aí morre, né? E aí morre uma cultura, morre uma cidade, morre, né? Então, a nossa responsabilidade é de cada um. E trazendo essas educações, porque tenho certeza que em 54 a ideia de patrimônio era outra, Completamente. né? E mais recentemente é que essas coisas no mundo começaram a trabalhar para além dos grandes edifícios, catedrais, essa cultura comum desses sujeitos comuns que somos nós, né? Que estamos fazendo e somos elos históricos, né? Somos sujeitos relacionais, identitários e históricos, né? Não de grandes feitos, de grandes homens, de grandes datas, também, claro, né? A história é um registro disso. Tanto que agora que tem começado, né, os registros de culturas e ações próximas, né, a nós. A capoeira, né, o modo de Aí o fazer a imaterial. farinha, a rapadura, a cachaça, né, os mestres de artesanato do norte de Minas. Tudo isso está Exato. sendo feito O agora. queijo, Só é da década de 30. Mas somente agora está sendo implementado. os bens Então, assim, está dando imaterial, um né? renascimento que é muito importante para esse momento que nós vivemos. Exatamente. E aí agora vocês têm um centro que o pessoal vai ficar vivo se tiver gente para fazer ele ficar vivo, né? E tem aí na condução um animado, né? Que eu bem sei desde o dia que eu conheci, né? E eu não sei se você lembra disso, eu falava assim, mas por que você não faz arquitetura? Aí você falava, não, aí eu vi seus desenhos, é um desenhista. E eu falava, não, porque você vai ser o prefeito da cidade. Aí ele falava, não, prefeito não. Eu falei, não, mas secretário de cultura você vai ser. Você não pode ir embora. Depois de tudo que a gente está fazendo, né, que você está percebendo, agora é com você. Assim, você faz o favor de segurar a onda e estamos aí, né, Hugo? Essas questões mais técnicas eu deixo para eles. A minha parte é Secretaria de Cultura, prefeito, dá muito trabalho. Porque se eu for mexer com isso, eu tenho que deixar o museu. Então, Não, pois é, mas tá prefiro. aí Não, essas ações são mais pontuais e eu sirvo melhor em ações pontuais. Aí eu sei que você não Parte fez técnica e arquitetura, burocrática atrapalha muito. você não fez arquitetura e foi fazer direito. Aí a história tomou outro rumo, É. né? Mas está aí guardião da cultura, né? Como museu e todos os pompeanos que nos escutam, é isso que eu acho que nós somos, os guardiãos, né? De tudo que passou, de tudo que temos, de tudo que por virá, né? É essa a relação que a gente deve ter. E o dia que vai falar, eu nasci em Pompéu, é isso mesmo, com fé e orgulho, né? E se quiser me conhecer, vai lá em casa. Tem até um espaço da nossa memória, da nossa cultura, está lá celebrado e vivo, né? No coração da cidade, e que é isso que e aí vira também, é quando a cultura vira turismo, gera outras coisas, Sim. gera movimento, né? Nos envaidece, porque tem Então, de gente que emprego e entrou renda. para ver, né? É uma porta linda da cidade, e quando você tem um museu ou alguma coisa que relaciona a cultura, a história e a memória, né? E é humano, essa relação é estritamente humana, né? E coletiva, uns com os outros e com as políticas, né? Que é essa habilidade que a gente tem de tratar as coisas comuns, né? Os E é um valores. conforto, né? Um conforto nesse período que nós vivemos de tantas angústias, de polaridades Isso. ultra extremas de todos os lados, né? A cultura é esse refúgio, né? É É, esse e, consolo. Né? é bom também chamar a atenção para uma coisa. Esse último movimento que resulta aí no museu e tudo, isso dá traços mais recentes da cultura de vocês, de saberes, fazeres e saberes e modos de vida, e modo de tratar a própria cultura. Isso distingue, né? Isso só foi possível no município de vocês, na cidade de vocês, no lugar de vocês. Isso é uma experiência, como eu disse, que distingue vocês de outras cidades. Porque esse movimento aconteceu e não foi por acaso. Não foi. Uma semente atirada em solo tão fértil não morreria. E não morreu, né? Outras cidades pode até ser que tenha alguma coisa que possa passar perto,
Mas quando aconteceu com vocês, isso mostra um traço cultural que vocês têm de valores da terra, né? Esses imbróglios todos que a gente passou aqui, né? De ação civil pública e de como é que essa comunidade se moveu, mesmo não percebendo muito o que isso poderia resultar, esse é um traço de vocês, né? É um traço porque são fortes nessa relação com o território cultural que vocês estão inseridos, né? E isso também distingue vocês, né? Culturalmente distintos. Quando edificam, por exemplo, da forma que foi edificada, né? Não foi assim, apareceu alguém, vamos fazer um museu? Não, ele foi construído, né? Construído não é tijolo por tijolo, a ideia dele, a representação dele, e o que ele pode fazer agora e que parar. E isso é um traço de vocês também, que está aí representado fisicamente, fisionomicamente, pelo museu. Mas ele é uma representação da força cultural que essa cidade tem, que muitas vezes passa desapercebido, né? Mas preste atenção, se não é mais um motivo de orgulho, né? Essa coisa de se ter um museu, um centro, e como é que isso relaciona com a educação patrimonial, como é que vocês vão... Porque isso é um traço da cultura urbana. Aí é a urbanidade e a civilidade que vocês me permitiram observar, né? Eu fico pensando como é que se daria em outros lugares. Talvez, infelizmente, o casarão estava demolido e demolido estaria. E Né? é por isso que nós agradecemos muito, né? Todo esse caminho que nos trouxe até aqui. E foi com vocês, né? Um forasteiro, meio ancestral, né? Nada acontece por acaso. Nada. Mas quando eu vi a força, eu falei, não posso fazer só um parecer. Né? E não fiz. Podem ter certeza que não fiz. Né? E fiz também. No final acabou tendo um parecer. Mas que com tanta gente envolvida e claro, e é disso que nós estamos vivendo hoje, né? Movidos aí por uma alegria de estar aqui. Ele é uma representação da força cultural que essa cidade tem, que muitas vezes passa desapercebido, né? Mas preste atenção, se não é mais um motivo de orgulho, né? E quando a gente percebe que você tem esse orgulho assim, eu nasci em Pompéu, eu sou pompiano. Bate isso. no peito. Bate no peito, porque tem uma força cultural nisso, né? De pertencimento ao lugar, alicerçado por memórias, histórias e cultura. Né? Isso é a base de tudo, né? De tudo. Essa é a base. Aí é a base da vida social, econômica, religiosa, da vida da cidade. Porque sem esse pertencimento não faz sentido. Não tem. Porque, inclusive, nesses lugares da memória e tudo, é onde estão as questões sociais, culturais, religiosas, as espirituais, tudo. Né? Então, nessas, bem como você disse, você tem outras manifestações que não só o casario. Né? Você tem a imaterialidade da cultura, os gestos, né? E as formas de tratar, saberes fazer e como transmitir isso. Que isso que não é guardado, porque senão é esquecido. Né? A memória nos trai. Né? Mas se você tem uma possibilidade de um exercício da memória se desdobrar, nós estamos perpetuados, né? Pela arte, pela cultura popular, erudita, né? Por esse dom divino que é a vida, né? E essa coisa que é do espírito, da arte, da cultura, né? Humanos, né? A humanidade por excelência, né? E vocês são, né? Essa força cultural que bate no peito e fala, sou de Pompéu. E eu posso também falar, minha origem está em Pompéu. É por isso, Bahia. Meu coração está em Pompéu. E é por isso que já caminhando aí para 1 hora, né, eu aproveito mais uma vez para agradecer, né, tudo que você fez por Pompéu, a sua disponibilidade, né, estar sempre pronto, né, a nos ajudar, a dar suas ideias, né, seu apoio, né, e hoje em topar, né, dar esse relato, fazer esse relato sobre essa importância desse marco tão importante para a nossa
para a nossa memória, para a nossa cidade. Né? Pompéu deve muito a tudo isso e principalmente a essa sua esse dom que você teve de enxergar toda essa potencialidade, toda essa força em nossa terra. Né? Aqui fico agradecido e fico pensando, merecedor de tanta honraria, acho que não por mim mesmo, tenho orgulho e deixar registrado, porque se eu fiz alguma coisa e você me reconhece, e eu sei que é sincero e tem muito afeto, Pompeu fez muito mais por mim. Vocês não sabem como que isso atravessa a minha história e como é que ela muda de rumo, não é? Não pelo feito que eu fiz por ter desenhado e ter descoberto uma potencialidade, né? uma pujança cultural tão viva, às vezes um pouco adormecida, mas se você levanta, levanta. E foi isso que eu experimentei, né? Uma experiência de vivências coletivas, né? E que, se eu pude contribuir com alguma coisa, vocês contribuíram para a minha existência, podem ter certeza. Por quê? Descobri que a gente não anda só, né? Eu não ando só nem mal acompanhado. E Pompeu deixou registrados para mim. Se tem algum mérito meu aí, não é meu. É desse grupo que você sabe muito bem, que quando nos encontramos e no dia a dia isso foi virando, eu tive talvez aí eu tive a oportunidade de captar, de capitanear tantas e convergir essas forças positivas, essa cultura pujante e que não me deram trabalho em nada. Eu só tive o trabalho de tirar o véu e trazer à luz isso tudo que vocês me mostraram. E acabaram se mostrando também e se vendo, pelo menos até as pessoas que eu consegui conversar. Então, aquilo. Uma semente em solo tão fértil. É assim que fui. E não estava sozinho. E não estou. Tenho uma alegria enorme de fazer parte da história aí. E vocês fazer parte da minha história, né? Falo isso com muita humildade e muita alegria, assim, não tenho... eu faço parte de agora. Vocês fazem parte de mim. E é do meu afeto. E é com muita consideração e amizade que eu falo em meu nome, em nome do Conselho, em nome da administração municipal, do nosso Instituto Histórico e Geográfico, né? E da comunidade como um todo, né? Que você estará sempre na história de nossa cidade. Fazendo história, contando história. A história não acaba, né? Isso é história. Estamos fazendo história nesse momento. Né? É mais um passo nessa construção toda. Né? Então, e juntos para sempre. Sempre. Selados pelo afeto, pela história, pela memória, né? Pelos feitos, os não feitos, né? E pelo muito que ainda será feito, né? E precisa. Nós estamos apenas começando. 10 anos para a história é um piscar de olhos. Quer dizer, muito mais é um piscar, mas 10 anos nem se fala. Eu fico assim, mesmo, assim, que Deus abençoe vocês, mesmo, porque há de se orgulhar, né? Saúde, né? E coragem para nós. Muito uma obrigado, história tão Maria. linda. Eu agradeço mais uma vez a disponibilidade, né? E esteja aqui conosco logo, logo. Sempre. Nosso museu está passando agora por uma manutenção, né? Pintura, deixar a casa sempre em ordem, né? Você passando por criatura tem que saber disso. Vamos passar pela manutenção e pela pandemia também, que Deus nos ilumine, né? Que dê saúde a todos nós e que todas as perdas até agora não sejam em vão, né? E com todo esse sofrimento humano, e que isso, assim como vamos reformar, que nos renovemos, inclusive,
nesse momento tão dolorido e doloroso, humanamente difícil, né? Amém. Então está no momento mesmo de vamos renovar, reconstruir algumas coisas, tratar e cuidarmos bem uns dos outros, né? Que é o que nos cabe, enquanto povo, meu povo de Pompéu, lindos. Justamente. Que bom. Então, Obrigado. tenhamos, né, que sejamos sempre abençoados e tenhamos uma boa noite. Né? Aproveito para agradecer aqueles que nos assistiram, né, ao Leandro Campos, lá do setor de comunicação da prefeitura, que nos deu o suporte técnico, né, e a todos vocês que nos acompanharam e nos acompanham. Bahia, forte abraço, fique com Deus e esperamos aqui em Pompéu logo, logo. Com certeza. Obrigado a vocês. Até mais obrigado a todos, pela muito obrigado pela participação. Fiquem com Deus. Amém. Fique com Deus também.